Sabe aquele relacionamento que é meio chove não molha, não ata e nem desata, um relacionamento que você se sente confuso se a pessoa quer mesmo ou não estar com você? Ou então você percebe seu companheiro ou sua companheira mais ambivalente, mais incoerente, fala uma coisa e faz outra. E quando você se afasta, ele se aproxima, e quando você se aproxima, ele se afasta. Você pode estar num relacionamento com alguém com estilo de amor passivo-agressivo. Eu sou Fernanda, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapeuta do esquema, e eu tô trazendo aqui uma série de vídeos sobre relacionamentos perigosos, baseados no livro Amores de Alto Risco, do Walter Rizzo. Já tem outros vídeos aqui sobre isso, mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o amor subversivo. Quando você se vincula a uma pessoa que ela é passiva-agressiva, você vive um movimento de resistência civil dentro de casa. Porque essa pessoa, ela passa a trabalhar com a sabotagem. Então ela tem ali uma rebeldia que é velada, ela vai apresentar muitas vezes uma lentidão que é desesperadora, ela vai descumprir os combinados e ela ainda vai tirar de você a chance de você se impor diante disso, porque tudo vai parecer que foi sem querer. Então é um amor que ele é ambivalente, ele é um amor que ele é ressentido e dependente ao mesmo tempo, porque a pessoa ela depende de você, mas ela resiste a você também. E você se vê ali confusa nessa relação e você vê ali o amor virando irritação e frustração com o passar do tempo, porque o passivo-agressivo ele é um conspirador da relação e ao mesmo tempo ele é incapaz de renunciar a ela. Então, para ficar mais claro, você precisa entender quais são as 3 principais atitudes que são mais nocivas no passivo-agressivo. A primeira é uma ambivalência interpessoal. Então, para eles, tem um lema que é: a proximidade afetiva vai me aprisionar, mas a distância vai me deixar inseguro. Então, eles precisam ali ter uma figura de autoridade de proteção, que é esse parceiro, porque eles se veem geralmente como pessoas que são muito fracas e que necessitam ali de um suporte. Só que, por outro lado, isso é muito angustiante. Então, ao mesmo tempo que eles precisam do parceiro, eles também precisam se sentir ali livres e independentes de qualquer tipo de controle. Então, o parceiro geralmente é compreendido por eles como um controlador. Então, já pensou? Que difícil ficar ali nesse dilema. Se me dá afeto, é ruim porque me asfixia e eu me sinto sufocado. Mas se não me dá, eu me desespero porque eu não suporto a solidão. E você fica ali com aquela sensação de porque você nunca consegue satisfazer essa pessoa. Tem hora que ela parece que ela tá vulnerável e precisa muito de você, e depois ela reclama dessa proximidade, da intimidade, ela te coloca ali com um obstáculo para a felicidade dela. Então vira uma grande confusão. Vale lembrar aqui que todo mundo merece ter um companheiro que tenha clareza se te quer ou não, e que possa ser compromissado o suficiente para cumprir os compromissos, mas ser seguro o suficiente para ter autonomia e não te sobrecarregar. Então a segunda atitude, ela é a sabotagem afetiva, que é aquela ideia de que eu devo me opor ao seu amor, só que sem perder você. Então aqui, essa tática consiste em fazer um uso das vantagens que o parceiro tem para me oferecer, que é essa segurança, essa proteção, mas sem assumir nenhum compromisso e sem me incomodar com as questões do relacionamento. O que é uma boniteza, né? Eu faço aquilo que eu quero, só que eu não me engajo em te retribuir. E eu já vi muita história de pessoas que estão ali num relacionamento em que tem uma pessoa que ela pede muita atenção, exige uma disponibilidade, mas ela mesmo depois dá um perdido e some. Então age como se fosse um namorado, desfruta ali dos benefícios do relacionamento, mas na hora H traz um monte de poréns para não assumir o relacionamento. E se por acaso eles já estiverem numa relação ali definida, é sempre como se eles estivessem com um pé dentro e com um pé fora. E você vê isso nos comportamentos deles, como esquecimentos, como falta de pontualidade, como trabalhos mal feitos. Eles combinam e depois eles não falam mais no assunto. Mas nunca eles vão assumir que eles têm essas intenções. Então eles fazem parecer que tudo foi um mal entendido. E quando você quiser demonstrar insatisfação, eles invertem o jogo e mostram como que você está sendo impositivo, chato e exagerado. Então, eles cometem muitas falhas, eles até
assumem essas falhas, mas elas vêm acompanhadas de desculpas e até um certo cinismo na fala deles, que causa cada vez mais um desespero nos seus parceiros. Então, é um relacionamento bastante conflituoso. E a terceira atitude é o pessimismo contagioso, que é aquela habilidade que eles têm de ver sempre o lado ruim das coisas. Então, o pior está por vir. Cada vez que você avança ali para uma aproximação amorosa, ele vai trazer discussões e obstáculos para o momento. Então, eles têm o dom de desanimar o companheiro e de deixar aquele sentimento de desesperança como se nunca fosse o momento certo de se sentir seguro na relação. Mas por que alguém se envolve numa relação passiva-agressiva? Geralmente, quem vai entrar num relacionamento com um passivo-agressivo é a pessoa que ela é muito protecionista, que ela vai ter aquele forte impulso que é muito maternal ou paternal, e a fragilidade do sujeito ali passivo-agressivo e a disponibilidade de ser cuidado e protegido vão ser bastante atraentes para essas pessoas. Então parece estranho, mas aqui é quando a fraqueza do outro me atrai e me seduz, me direciona para eu assumir esse papel de protetor, e é como se eu tivesse ali adotado um filho. Até é bem comum que seja uma relação estranha, que parece que são papéis trocados, e isso vira uma queixa do companheiro que começa ali a ficar ressentido depois de não ter uma pessoa ali do lado dele para dividir as coisas, mas sim para demandar. Então ele acaba se sentindo muito sozinho. Então aqui eu deixo um recado para você que já está dentro desse esquema de protecionismo afetivo, e então eu vou te convidar a rever se realmente isso vale a pena. Porque você não precisa de alguém para assumir ali um papel de filho ou de filha, e nem também precisa se unir uma pessoa pela fraqueza dela. Isso vai gerar em você um estado de codependência, o que não é saudável nem para você e nem para essa pessoa. Você, porque se sobrecarrega, e a outra pessoa, porque ela não vai desenvolver uma autonomia e uma maturidade. Então, repensa isso, certo? E uma coisa que pode também atrair pessoas para uma relação com passivo-agressivo é uma atitude de tranquilidade, até de um desleixo por parte dele, que pode ser bastante atraente se você é uma pessoa que quer uma relação mais de despreocupação e de comodidade. Então, quando você pensa em manter uma relação sem ter muito esforço, sem ter muita complicação, num primeiro momento, o passivo-agressivo ele pode ser bastante interessante, porque eles parecem ali que oferecem uma proposta de independência no começo, meio largadinho assim, mas com o tempo ele vai começar a exigir mais proteção e mais cuidado especial, o que faz com que aquele encantador deixa rolar do começo desapareça e você já não veja mais toda aquela independência que você imaginou que teria lá no começo. E nós podemos nos relacionar de uma forma saudável com alguém que é passivo-agressivo? Olha, se você quiser estar numa relação com ele, você vai precisar ter muita paciência e muita vocação para você servir. Porque você vai precisar lidar com um sentimento de ira, de impotência e de perda de controle o tempo todo nessa relação. Porque só é possível se você aprender ali a viver num ioiô amoroso, se você estiver disposto ou disposta a sentir uma indefinição na relação de vocês, ou seja, se você estiver disposto a viver com aquela sensação de um pé dentro e um pé fora, e também você vai ter que lidar com uma ambivalência de sentir que às vezes ele precisa de você e de que outras vezes ele te rechaça. Então, assim, para viver esse amor subversivo, o companheiro do passivo-agressivo ele pode adotar duas estratégias. Ou ele adota o passivo-agressivo e ele suporta essa ambivalência afetiva dele, ou seja, você vai ter que aceitar ele como ele é e não ficar tentando mudar o jeito dele. Você tenta sempre enxergar só o lado positivo. Você não pode ficar se importando em se sacrificar. Você vai ter que ceder os desejos dele para evitar a chateação. Isso porque quando você for colocar suas questões, ele vai falar que você está sendo abusiva, vai falar que você está sendo mandona, exigente. E, além de tudo isso, também você não vai poder esperar nada em troca e também não vai poder dar bola
para as agressões encobertas que eles apresentam. Aliás, vale a pena falar sobre essas agressões, porque o passivo-agressivo, ele vai fazer coisas para te alfinetar, mas sem parecer que ele está te alfinetando. E isso é parte do funcionamento deles. Aliás, é uma parte bastante irritante. E a outra estratégia para sobreviver é bater de frente com o passivo-agressivo. Só que se você escolher esse caminho, você se prepara, porque a consequência inicial é que vai aumentar essas atitudes subversivas e umas táticas assim bem perturbadoras por parte deles, porque começa então uma guerra fria. O funcionamento do passivo-agressivo vai ficar ainda mais forte, porque ele geralmente confunde a conduta normal das pessoas defenderem os próprios direitos, de dizerem não, como uma imposição e um autoritarismo. Então você vai ficar confuso, duvidando se realmente é certo ou não você se posicionar. Eles vão fazer você acreditar que o fato de você estar ali colocando as suas questões, colocando os seus limites, é algo negativo, o que não é verdade. E para finalizar, como que você pode reconhecer uma pessoa passiva-agressiva? E é simples, basta você se mostrar um pouquinho dominador para você ver como que reage. Porque a resistência passiva, a indolência, a lentidão, as agressões encobertas, a falta de cooperação, aquela postergação crônica deles vai aparecer e de um jeito rápido. Além disso, os passivo-agressivos, eles vão propor muitas coisas, mas eles não vão fazer a metade delas. E eles muitas vezes tomam iniciativas e depois eles se arrependem disso, e aí eles mudam no meio do caminho, só que eles não vão te comunicar isso. Você também não pode dar nem um pouquinho de espaço, porque um pouquinho de espaço que você der, ele vai ali ficar pedindo vários favores para você, mas eles não vão gostar de fazer esses favores que eles mesmos estão pedindo. Além disso, você tem que lembrar que eles são descumpridores natos, então eles vão combinar com você, não vão cumprir, vão te pedir desculpas, mas dali a pouco eles estão fazendo os mesmos erros que eles acabaram de pedir desculpa, porque afinal de contas não era realmente um engano. E aí você vai se ver numa relação de não ata e nem desata, onde se você se distancia, ele aparece, e se você mostra interesse, ele se afasta. E isso não vai ser só com você que ele vai fazer. Geralmente, as pessoas que ele convive vão denunciar também essa falta de compromisso dele, dizendo que ele nunca cumpre os combinados. Então, você também tem que estar bem atento ou atenta ao que as pessoas da convivência dela ou dele falam sobre a pessoa, porque geralmente esse perfil passivo-agressivo está presente não só no relacionamento amoroso, mas como um funcionamento de um modo geral da pessoa. Bom, não é nada fácil, tá? Num relacionamento com um passivo-agressivo. Você vai precisar ter bastante disposição para trabalhar suas frustrações e também tem que estar disposto a sentir bastante ambivalência na relação, além de ficar frustrado por nunca conseguir atender as expectativas do passivo-agressivo. Porém, se fizer sentido para vocês dois, há uma solução. O caminho é procurar uma terapia para que a pessoa passiva-agressiva ela entenda esse funcionamento e desenvolva outras estratégias para lidar com a ambivalência que ela sente, que não essas que são bastante negativas. Se não for assim, o caminho é bastante autodestrutivo e desgastante. Então, não foi para terapia? Repense se vale realmente a pena manter essa relação. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Me conta aqui nos comentários se você conhece alguém passivo-agressivo ou se você conhece alguém que vive um relacionamento assim. E não esquece de deixar o seu gostei para que eu saiba que esse conteúdo foi útil e continuar trazendo mais conteúdos assim por aqui. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos por aqui. É sempre bom bater esse papo com você. Até uma próxima! Tchau, tchau!